Estando na hora aprazada, completo o coro regimental, rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta Egregia Quarta Turma do dia 27 de março de 2018. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, douta representante do Ministério Público, senhoras secretárias, senhores advogados, senhores servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Algum registro? Eu não tenho nenhum hoje. Bem, iniciando os julgamentos, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Algum registro? Sem divergência, proclamo o resultado unânime dos EDs nos termos dos votos dos relatores. Bem, nós temos aqui alguns processos que serão retirados de pauta e outro que será adiado. Com a palavra, a senhora secretária. Processos retirados de pauta. O AP 11.646.49/2017. É o número 19 da Sala das 13h05, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, pedido da eminente desembargadora relatora. Processo URO 11.943/2016. É o número 25 da Sala das 13h10, de relatoria desembargador Paulo Chaves Correia Filho, em razão de incidente de uniformização de jurisprudência com o tema jornada mista, incidência do adicional noturno para as horas trabalhadas após as 5 da manhã. O RO 11.474/75/2017, o número 19, também da Sala das 13h10, de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, a pedido do eminente desembargador relator. Processo 10.114.08/2016, de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 3 da Sala das 13h15, em razão de incidente de uniformização de jurisprudência, com o tema jornada mista, incidência do adicional noturno para as horas trabalhadas após as 5 da manhã. Adiar o RO 11.593/53/2017, número 33, da Sala das 13 horas, de relatoria da desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, a pedido da eminente desembargadora Denise Alves Horta. Então, este último fica adiado para a próxima sessão. Bem, então, iniciando os julgamentos, vamos para os processos físicos, que têm sustentação oral. Processo físico número 1 da pauta, o AP 1/2018-106. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, revisora, desembargadora Denise Alves Horta, e vota em terceiro, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrita a doutora Elda Carla Andrade Alves, pelo segundo agravante, presente. Qual AP que é, hein? É. Número 1 da número 1, pauta física. Caixa Econômica. Quem que é o relator? Desembargadora Maria Lúcia. Com a palavra, a eminente desembargadora relatora. Estou conhecendo os agravos de petição e no mérito negando desprovimento. Custo pelo executar no valor de R$ 44,26. Artigo 789A, inciso 4, CLT. Insiste em sustentar? Sim, por favor. Tem a palavra. Boa tarde a todos. A matéria em discussão aqui é com relação ao agravo de petição do reclamante. Trata-se de liquidação de sentença, na qual houve condenação de horas extras a partir do 8º e 40º semanal, sem determinação de dedução da hora de intervalo. Então, o que o agravante sustenta em sua peça recursal é que a decisão de primeira instância, prolatada em sede de impugnação, embargos de execução da Caixa Econômica Federal, ela viola a coisa julgada, assim como o 879 da CLT, pois não há determinação de dedução da hora de intervalo. O que o reclamante apurou ao liquidar
as horas extras foi estritamente o que está no comando exequendo. Eu gostaria de citar um trecho da fundamentação da sentença exequenda. Nestes termos, condena a reclamada, observado o período imprescrito, ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª e ou 40ª semanal, até o término do exercício da função de gerente, bem como horas extras a partir da 6ª ou 30ª, quando da função de supervisor, observado o labor de 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Na parte dispositiva da sentença, consta a mesma coisa, condenou ao pagamento de horas extras, observado o labor de 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Houve uma pequena modificação no tribunal, na segunda instância, na fase de conhecimento, que foi apenas para limitar todas as horas extras a partir da 8ª, porque na sentença, durante um período foi a partir da 6ª e durante outro período a partir da 8ª. Mas na segunda instância, a única modificação é para limitar a partir da 8ª. Portanto, o reclamante entende que a ausência de determinação expressa na sentença de dedução de intervalo intrajornada viola a coisa julgada, assim como o artigo 879. Eu citei 2 emendas dessa colenda corte para ilustrar como exemplo, que eu gostaria de ler um pequeno trecho das emendas. Neste contexto, encontra-se preclusa a discussão com vistas a apontar erro de julgamento a respeito da não dedução do intervalo intrajornada, se nenhum inconformismo quanto ao tema foi aduzido ainda no conhecimento. Afinal, nos termos do parágrafo 1º do 879, na liquidação, não poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Essa é uma ementa da 3ª turma. Citei também outra ementa da 5ª turma, no mesmo sentido. Se a Caixa quisesse que fosse realizada tal dedução, deveria ter aviado embargo de declaração no sentido de requerer que no arbitramento da jornada fosse delimitado eventual período de intervalo intrajornada. Então, o que o reclamante pede é que os demais componentes dessa turma, e até mesmo a eminente relatora, façam a revisão do voto, ou então divirjam, né, do voto da eminente relatora, no sentido de fazer valer aquilo que foi deferido, na forma como foi deferido, porque aqui encontra-se preclusa qualquer modificação da decisão, especialmente porque estamos diante de uma decisão com coisa julgada, né, na qual não há determinação. Isso causou um prejuízo na apuração das horas extras. Muito obrigada. E são essas minhas considerações. Pois não, doutora? Doutora Maria Lúcia. Pois não. A questão, inclusive, foi objeto da ementa, o meu voto, agravo de petição, horas extras, jornada diária, intervalo intrajornada. O período do intervalo intrajornada não pode ser somado à jornada diária cumprida pelo empregado para fins de apuração de horas extras, ante a vedação legal estabelecida pelo artigo 71 para a segunda CLT. E é nesse aspecto que eu estou discordando, né? Que estou mantendo a decisão do 1º grau, porque o exequente discordou da determinação de retificação dos causos de liquidação, no tocante com a retificação das horas extras, asseverando que não há determinação do comando exequente, tampouco respaldo legal para o desconto do intervalo intrajornada na apuração da sua jornada diária para fins de cálculo das horas extras. Mas o período do intervalo intrajornada não pode ser somado à jornada diária cumprida pelo reclamante para fins de apuração de horas extras, ante a vedação legal estabelecida pelo artigo 71 para a segunda CLT. E a referida vedação legal torna desnecessária a determinação do comando exequendo de exclusão do período para refeição e descanso da jornada diária para a apuração das horas referidas. Nesse sentido, estou negando o provimento. Eu estou acompanhando, doutor Paulo. Também acompanhe e colho a oportunidade para saudar a doutora Elda, que é uma honra vê-la aqui na tribuna, depois de muitos e muitos anos que nós trabalhamos em Pedro Leopoldo. E, nesse caso, eu acompanho a relatora, não sei antes cumprimentá-la pelo brilhantismo da sustentação. Gostaria também de saudar o eminente doutor Paulo, que faz muita falta lá na comarca de Pedro Leopoldo. Sentimos muita saudade durante os anos, os longos anos, né, de pontualidade, assiduidade, em tudo. Pois não, O senhor então, faz muita falta. Até mais. até mais, proclamo que Boa a turma tarde, muito decidiu nos obrigada. termos do voto da relatora. Seguinte.
Processo número 3 da pauta RO 764-2014-113. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Revisora, desembargadora Denise Alves Horta. E vota em terceiro, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos, doutor Elias Negi Neto, pela recorrente, doutor Renato Luiz Alves Léo, pelo recorrido, ausentes. Doutora Maria Lúcia. Em conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar a observância da súmula 340 do TST apenas para apuração das horas extras excedentes à oitava diária ou 44ª semanal, mantidos os demais parâmetros fixados em primeiro grau. E estou mantendo o valor da condenação para incompatível. É uma observação, doutor Paulo. Bem, eu sou revisora e estou acompanhando a doutora relatora, doutor Paulo. Eu tenho uma pequena observação para o qual Pois não. meada a sessão. Por hora, eu estou estudando o caso com mais vagar, então eu estou de acordo com ressalva de fundamentos na forma do artigo 7º, do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que assim dispõe: verbes. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de maio de 1991. Logo, a partir de 11 de 11 de 2017, data de entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, deve ser observada a TR, tal qual o índice de correção monetária para o cálculo dos trabalhistas. Então, fico vencido nesse. Pois não, então, proclamo que a turma, por maioria, decidiu, nos termos do voto da relatora, vencido parcialmente o desembargador Paulo Chaves, que aplicava, a partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, a taxa referencial como índice de correção monetária para o cálculo dos débitos trabalhistas. Se decide. Essa questão nós temos que ainda, né, analisar Exatamente em isso que eu conjunto, falei com o doutor né? Paulo, nós vamos E, no ainda momento, eu estou mantendo, né, meditar a respeito. a aplicação do PCA, porque, no caso, a sentença foi proferida em 27 de novembro de 2017, mas a ação foi ajuizada em 16 de maio de 2014. E a sentença declarou a não aplicação da CLT reformada no caso, em razão da data do ajuizamento da ação, bem assim a inconstitucionalidade incidental do artigo 39, caput da Lei 8.177/91. Assim, por entender que o PCAE é o índice adequado para recompor o débito em atraso, determinou sua aplicação. E, nesse aspecto, nós estamos mantendo, por causa da questão, né, das datas, de que a ação foi anterior à lei da reforma trabalhista. Mas é um assunto que nós vamos ter que, né, em conjunto, decidimos Que foi a retirado. respeito. Isso, na sala. Tem que falar com ele logo. Isso, por isso que eu estou falando com a doutora. Então, no momento que é vencido, doutor Paulo. Bem, então nós vamos passar agora a sustentações à distância. Com a palavra, a senhora secretária. Processo com sustentação oral à distância. A senhora vai O esclarecer. adiado. Sala do doutor desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 25, RO 11.943/2016. Vota desembargadora Paula Oliveira Cantelli, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela primeira recorrente reclamada. Pois é, então nós apregoamos só para esclarecer o doutor advogado de que este processo foi sobrestado. Então, ele não será julgado hoje. É o doutor Guilherme que está presente aí? O senhor está nos ouvindo, doutor de Juiz de Fora? Sim, o doutor Guilherme já foi embora. Pois não. Então, nós gostaríamos só de esclarecer isso, porque pensávamos que ele estivesse aí ao seu lado, doutor, aguardando o julgamento. Então, já está esclarecido, tudo bem. Então, passaremos ao outro processo, com certeza, de Vossa Excelência. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães.
é o número 28 da Sala das 13 horas, o RO 11.487-85/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Igor Tomezak, pela segunda recorrente reclamante presente. Com a palavra a doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento das horas extras com seus respectivos reflexos. E dou parcial provimento ao recurso da reclamante para determinar o pagamento das férias integrais, mais 1/3 em dobro, no período aquisitivo de 2013 e 2014. Das férias integrais, mais 1/3, relativos ao período de 2014 e 2015. E das férias proporcionais, mais 1/3, referentes ao período aquisitivo 2015-2016, proporção 3/12. E manter o valor da condenação por quanto permanece compatível. Pretende sustentar, doutor? Ou aguarda a Sim. divergência? Tem a palavra, Sim. então. Presentes desembargadores aí presentes nessa quarta turma, boa tarde. O presente processo, né, ele versa sobre o vínculo trabalhista de uma advogada com uma administradora de condomínios. E com relação às horas extras, que foi lido o voto aí da desembargadora relatora, a jornada de trabalho que a lei determina é de 4 horas, perdão, é de 4 horas. Então, a reclamante fazia uma jornada de trabalho de 13 às 18 horas. Então, ela tem direito às horas extras a partir da 4ª hora, porque não houve, no caso presente, a comprovação do caráter de contratação exclusiva da advogada pela administradora, né? Então, com esses argumentos, o Conselho Federal da OAB e o TST, eles confirmam, têm confirmado as decisões nesse sentido de que, se não há comprovação da exclusividade, o advogado empregado ele faz jus às horas extras a partir da 4ª hora. E com relação à litigância de má-fé da reclamada também, esse tribunal deve se posicionar, porque a prova que a reclamante fez é muito clara e cristalina de que a reclamada tentou alterar a verdade dos fatos, apresentando declarações de síndicos inverídicas, né, que são facilmente comprovadas a inveracidade desses documentos através das certidões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, esses são os meus argumentos. Pois não esclarecidos. Doutora Maria Lúcia. Eu estou mantendo o meu voto. No aspecto das horas extras, afirma a ré que a autora tinha ampla liberdade para atuar na advocacia, não estando subordinada à reclamada, de modo que não sofreu qualquer fiscalização da jornada. Pede a exclusão das horas extras referidas, seja pela ausência de empregativo, seja pela absoluta ausência de fiscalização, seja, por fim, em razão da própria argumentação da autora, no sentido de dedicar-se exclusivamente aos interesses da reclamada. Então, analisando os autos, considerando a ausência de cartões de ponto e a prova oral, foram os 503 e 504, prevalece que a reclamante laborava das 13 às 18 horas, sem intervalo para refeição e descanso, segunda a sexta-feira. A Lei 8.906/94 dispõe sobre a jornada do trabalho do advogado, no seu artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo, convenção coletiva ou em caso de indicação exclusiva. No caso em apreço, restou demonstrar pela prova oral que a reclamante laborava exclusivamente para a empresa ré, de modo que se insere na exceção do mencionado artigo. Inclusive, ela confirmou seu depoimento pessoal, né?
de que se dedicava exclusivamente aos interesses da reclamada. E, nesse contexto, tem que não se revela aplicável ao reclamante o limite de jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais, razão pela qual não há falar em pagamento de horas extras. É nesse sentido que estou dando provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento das horas extras com seus respectivos reflexos. Bem, eu sou revisora e estou acompanhando o voto da doutora relatora, entendendo o mesmo sentido que a prova dos autos é satisfatória para excluir o pagamento das horas extras deferidas. Doutor Paulo. De acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigada. Está decidido o processo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Passaremos a sustentação oral à distância de Passos, sala da doutora Paula. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Passos, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli. É o número 17 da sala das 13h15, URO 11.188.72/2017. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Silvio Alves dos Santos, pelo segundo recorrente reclamante. Presente. Minutinho. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Boa tarde, Excelência. está nos escutando bem? Ótimo. Muito bem. Então, tá bem. Doutora Paula, tem a palavra. Boa tarde, doutor Silvio. Rejeita preliminar de não conhecimento do recurso da ré suscitada pelo autor nas contrarrazões de D 3A02E56. Conheço do recurso ordinário da ré e do recurso adesivo do autor. Não conheço das contrarrazões do autor de D tal, em face da preclusão consumativa. No mérito, acolha preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional eriçada pelo autor e determina o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja proferida nova decisão com exame expresso do pedido formulado pelo obreiro alusivo às horas extras trabalhadas após a 8ª hora ou 44ª semanal, como se entender de direito. Fica prejudicada a análise do recurso da ré e dos demais temas do recurso do autor, os quais poderão ser renovados no momento oportuno, caso seja de interesse das partes. É a conclusão, senhora presidente. Pois não, satisfeito, doutor? Atende? Sim, Excelência, atende sim. Tá, então, não há sustentação. Quem que é o revisor aqui? A doutora Maria Lúcia. Doutora Maria Lúcia. A senhora vota em terceiro. Estou acompanhando a relatora. Excelência. Também acompanho unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada. Obrigado, Excelências. Boa tarde. Ordem normal, doutora. Passaremos à ordem normal das sustentações. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 16 da sala das 13 horas, o RO 10.925.83/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos o doutor Marcelo Soares Rodrigues Coelho, pela segunda recorrente reclamante, e o doutor Gabriel Guerra Duarte, pelo primeiro recorrente reclamada, presentes. Doutora Maria Lúcia. É o número 16? É. Eu estou conhecendo os recursos, enumero e negando esse provimento. Tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhora presidente, senhora relatores, demais desembargadores. Excelência, no presente caso aqui, trata-se de uma reclamante que foi contratada inicialmente como analista de eventos e registrava pontos, e etc. e tal, pontos inclusive reconhecido a sua veracidade na inicial, com exceção do intervalo intrajornada. Posteriormente, passado alguns, acho que um ano, poucos meses, o empregador resolveu acrescentar exatamente à sua remuneração uma gratificação de função de 40%, exatamente esse percentual. E nada alterou na rotina de trabalho da autora, absolutamente nada. Tanto é que foi reconhecido a equiparação salarial dela com a
supervisor que foi promovido anteriormente. E essa condição de que não foi alterada a atividade foi provado pelo próprio depoimento da testemunha indicada pelo recorrido, que falou, em outras palavras, que supervisor e analistas tinham a mesma função. Claro que, de forma tendenciosa, ela falou em outras palavras, mas ficou claro, porque ela diz exatamente que houve diferença quando passou a supervisora, pois tinha mais poder de decisão em campo, que esclarece que, se ocorresse alguma modificação nos eventos, supervisor era quem poderia alterar algo, que isso não era feito pelo supervisor sozinho, sendo que dependia da anuência do coordenador, por telefone, inclusive deixa claro. Perguntado mais para frente, mas também continua, que supervisor não dá ordem a analista. Mais à frente diz que, se em um evento não houvesse supervisor, a analista ligava diretamente para o coordenador e resolvia a pendência. Ou seja, não havia diferença alguma entre supervisor e analista. Tanto que, mais uma vez eu falo, foi reconhecida a equiparação salarial nesse particular. Então, por que o empregador resolveu dar esse cargo de confiança, suposto cargo de confiança, para quem antes, exercendo a mesma coisa, não tinha cargo de confiança? Simplesmente para deixar de pagar horas extras. E isso ficou claro. Isso também ficou claro. A prova testemunhal é clara nesse sentido, ao afirmar que o setor passou a aumentar, e a testemunha indicada pela recorrente diz claro, que trabalhou na reclamada de 5/11/2012 a 26/4/2017, inicialmente como analista e após supervisora de eventos, que trabalhou com a reclamante durante todo o contrato de trabalho, que inicialmente havia 4 pessoas na equipe, ao término do seu contrato já eram aproximadamente 30, que a carga horária foi aumentando no decorrer dos anos em razão do aumento de trabalho. O juiz da COR, ele deferiu horas extras, por entender que realmente não era cargo de confiança, né? Mas ele preferiu utilizar a média dos cartões de pontos anteriores, quando ela batia pontos. Só que a carga horária aumentou. E a justificativa do juiz da COR para indeferir o pagamento das horas extras foi, se já que não havia diferença entre analista e supervisor, então não havia razão para aumentar a carga horária. Mas havia, porque aumentou, e ficou claro que aumentou o número de eventos realizados. Tanto que no setor havia 4 profissionais, e ao término, claro, no decorrer dos anos, haviam 30. Então, houve sim. Além do mais, Excelência, a testemunha ouvida, ela deixou claro qual era o horário de trabalho efetivamente trabalhado por todos os supervisores. A carga horária era altíssima, de 8 às 8 da noite, quando havia evento, 21 horas, não tinha horário para intervalos, e isso tudo se justifica. Isso tudo justifica o pagamento adicional, a alteração feita pelo empregador. Dar crédito à testemunha ouvida da reclamada é contrariar as demais provas existentes nos autos e contrariar a clara tendência da testemunha, que até mesmo ao relatar sua jornada de trabalho, fala jornada inferior às que estão no cartão de ponto. Está claro que ela mentiu. Está claro que ela mentiu. Aí, além do mais, Excelência, foi indeferido o pagamento de horas extras, quando ela foi supervisor, deixou de registrar o ponto, nos finais de semana, quando elas mais trabalhavam. Quando elas mais trabalhavam, jornada de 12, 10 horas nos finais de semana. Por acreditar que havia compensação. Qual que é a compensação? 2 e-mails. 3 anos, apenas 2 e-mails falando que ela enviou, dizendo que a compensaria 2 dias. Nesses próprios e-mails, ela relata trabalho em 5 dias e relatou compensar 2 dias.
Na inicial, ela confessa que compensava poucos dias. Ela fala que compensava pouquíssimos dias. Então, Excelência, peço vênia à ilustríssima desembargadora relatora para que reveja o seu posicionamento, caso contrário, que os demais julgadores divirjam da relatora para deferir as horas extras conforme pleiteado na inicial, por se fazer justiça, Excelência. Pois não. Doutor Gabriel. Boa tarde, meus cumprimentos aos ilustres desembargadores. Da parte da reclamada, inicialmente, né, eu gostaria da reversão, da reforma de 2 pontos da sentença, né. Primeiramente, da equiparação que foi dada em relação ao cargo de analista com o cargo de supervisor, né, a despeito do brilhantismo e da fundamentação robusta da sentença, eu acho que o juiz de primeira instância esqueceu de valorar a prova de uma forma mais adequada, especialmente o depoimento da senhora Ellen, que exerceu tanto o cargo de analista, quanto de supervisora, quanto de coordenadora, quando ela diz em seu depoimento que houve diferença quando passou a supervisora, pois tinha mais poder de decisão em campo, que esclarece que se ocorresse alguma modificação no evento, o supervisor era quem poderia alterar algo, que eventos grandes não podem ser realizados apenas por analistas e que o supervisor respondia pelo evento perante terceiros. Né, é um trecho do depoimento que eu entendo demonstra as diferenças, né, então eu gostaria de solicitar, né, aos ilustres julgadores a reforma nesse ponto para retirar a equiparação entre o cargo de analista e de supervisor. Quanto ao deferimento das horas extras, né, eu entendo também, ao contrário do que data vênia entendeu o juízo de primeira instância, que o cargo de supervisor é um cargo de gestão, né? É um cargo que possui a fidúcia e a autonomia necessários para ser enquadrado no artigo 62, inciso 2º, né? E aí eu destaco como pontos dessas funções do cargo de supervisor que dariam esse caráter de gestão, né? O maior poder de decisão em campo, ou seja, nos eventos que eram realizados, né? A capacidade de representar diante de terceiros nos eventos que eram realizados e o fato de planejar os grandes eventos da reclamada. Seriam esses 2 pontos. Eu gostaria só de usar um pouco do tempo da sustentação oral para rebater de forma sucinta os argumentos do nobre advogado da reclamante, né? Apenas que no sentido de que, se for mantida a descaracterização do cargo de gestão, não há porquê, né, ser deferida a tese obreira, porque a sentença do magistrado de primeiro grau, de acordo com a jornada, né, ela é correta. Ele utiliza da fundamentação. O que eu digo aqui é que eu considero, como representante da reclamada, que o cargo de supervisora não é igual ao de analista e o de supervisora é cargo de gestão. Mas a jornada, né, como foi deferida com a média dos cartões de ponto, ela está, digamos, de certa forma, correta, pela eventualidade, porque o argumento da reclamante de colocar uma jornada fictícia, que é totalmente inverídica, fantasiosa, né, buscando trabalho em momentos em que não trabalhava, né, ela contraria as provas nos autos, né. Então, os cartões de ponto, por que eles podem ser usados como essa prova no caso da eventualidade? Porque a própria reclamante confessa em seu depoimento a igualdade das funções, né? Tanto é que o fundamento dela para descaracterizar o cargo de supervisora é o fato de fazer a mesma coisa que a analista, e a testemunha dela, a senhora Milene, disse, né, em depoimento, vou citar rapidamente, que não houve qualquer alteração em suas atividades, sendo que apenas não bateu mais ponto, que nesse período a autora realizou as mesmas atividades como analista que a reclamante como supervisora. Eu, então, insisto no ponto, né, que, pela eventualidade, seja mantida a sentença, mas eu também gostaria que os nobres julgadores, né, refletissem sobre o caráter de gestão do cargo de supervisora, tendo visto o que foi exposto aqui, e a diferenciação que existe, mesmo que fosse sutil, mas existe, entre analista e supervisora. Né? É isso que a reclamada pede e eu agradeço a atenção. Doutora Maria Lúcia. Quanto à equiparação salarial,
A jurisprudência afirmou o entendimento de que a denominação dos cargos não é fator essencial para a apreciação do pedido equiparatório, devendo haver coincidência das funções exercidas. Ou seja, o que se deve ter em foco, portanto, em observância do princípio da primazia da realidade, não é a igualdade formal dos cargos, mas a igualdade substancial entre as tarefas desempenhadas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. É a súmula 6, 3 do TST. E o depoimento da testemunha, trazida pela reclamada, por sua vez, deixou evidente que não havia maior autonomia do supervisor em relação ao analista, tampouco este recebia ordens do primeiro. Na verdade, qualquer modificação no evento dependia da anuência do coordenador, ao qual tanto o supervisor como o analista deveria se reportar. Assim, demonstrar a identidade funcional em relação ao paradigma, caberia à reclamada, nos termos récords prestados, comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da equiparação salarial vindicada, em cargo do qual não se desincumbiu. Então, nesse aspecto, estou negando o provimento. Quanto ao recurso do reclamante, a única testemunha ouvida a pedido da autora, Milena Eulina Soares de Oliveira, prestou depoimento pouco convincente, na medida em que declarou que as atividades dos cargos de analista e supervisor eram as mesmas, inclusive informando que os eventos inscritos uniformemente analistas e supervisores foram reduzidos em 2015. Assim, não há justificativa alguma para o suposto aumento da jornada da autora no período em que passou a desempenhar o cargo de supervisora. É que eu inscrevo no meu voto o depoimento das testemunhas e, como bem analisado pelo magistrado sentenciante, abro aspas, apenas uma das seguintes justificativas é plausível para justificar o aumento de trabalho dos supervisores em relação aos analistas. Ou ficavam responsáveis por mais eventos, hipótese em que não haveria que se falar em mesma produtividade, ou ficavam responsáveis pela elaboração dos eventos mais complexos, hipótese em que não haveria que se falar em mesma perfeição técnica. Por outro lado, a testemunha ouvida a pedido da ré informou, abro aspas, que desde o final de 2015, depoente e a autora participaram da mesma equipe, que trabalhava em média das 9 às 18 horas, com 2 horas extras, quando havia eventos, 2 ou 3 vezes no mês. Mas que nos últimos anos houve redução dos eventos e da carga horária, que os cartões de ponto eram anotados corretamente quando era analista, inclusive quando há intervalos, que já almoçou muitas vezes com o autor, que nos últimos 2 anos realizava intervalo de 2 a 3 horas, que antes disso realizava 1 hora, mas em 2 ou 3 vezes no mês, em razão de eventos, não conseguiam usufruir 1 hora. Fecha aspas. Assim, apesar da ausência dos cartões de ponto, infere-se da análise do depoimento acima transcrito que a média das horas extras laboradas e pagas nas fichas financeiras no período com registro de pontos até 30 de junho de 2014, inclusive a título de intervalo interjornadas e do intervalo de 284 da CLT, permaneceu a mesma para o período sem cartão de ponto, a partir de 1º de julho de 2014. É certo que a súmula 338.1 do Colente ST estabelece que a não apresentação justificada dos concursos de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho declinada na inicial. Tal presunção, contudo, pode ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso em apreço. Do mesmo modo, no tocante à compensação do labor aos finais de semana e feriados, a testemunha inquirida a pedido da reclamante prestou depoimento contrário ao da própria autora, a qual admitiu que havia compensação, ainda que ressalvando a frequência com que isso ocorria. Diante disso, compartilho o entendimento primeiro, no sentido de que a prova oral produzida não é apta a desmerecer a prova documental que comprova as compensações concedidas em razão do labor aos finais de semana e feriados. Acrescente, por fim, que o papel no escritório do juiz deve ser privilegiado, prevalecendo sempre que possível suas impressões colhidas a partir da prova oral. Não quer isso dizer que a valoração da prova seja imutável. Porém, quando procedido com razoabilidade, como na hipótese, deve ser respeitada à luz do disposto citado no artigo 371 do novo CPC, aplicável subsidiariamente. Desta arte, não vislumbro qualquer equívoco na valoração das provas colhidas na origem, e nesse sentido estou negando o provimento. Bem, eu também acompanho o entendimento da doutora relatora, a prova foi muito bem analisada, a sentença é irreparável, então estou... da mesma forma que a doutora relatora, conhecendo os recursos e negando-lhes provimento. Estou de pleno acordo e cumprimento os brilhantes advogados pelas sólidas sustentações orais. Assim se decide nos termos do voto da relatora. Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 21 da Sala das 13 horas, o ROPS 11.240.74/2017.
Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Fernando Augusto dos Reis, pela recorrente reclamada presente. Doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo o recurso, exceto quanto à arguição de inaplicabilidade da CCT de 2014 por preclusão. E no mérito, dou-lhe parcial provimento para autorizar a dedução do adicional de insalubridade efetivamente quitado pela reclamada e comprovado nos autos, para excluir da condenação os reflexos do adicional de insalubridade em repouso semanal remunerado, bem como para reduzir o valor dos honorários periciais no importe de R$800. Vai sustentar, doutor? Sim. Tem a palavra. A respeito das horas extras, primeiro, boa tarde, né? A respeito das horas extras, é uma situação até peculiar, dada as circunstâncias lá da região. Os funcionários que fazem a limpeza urbana na cidade, eles não saem diretamente da empresa para ir para as suas rotas de trabalho, né? Então, eles normalmente trabalham próximo do local onde eles moram. Então, ele já sai dali no horário, faz toda a rota dele e depois volta para casa. Então, ele não vai na empresa, vai na empresa eventualmente para uma troca de EPI ou situações semelhantes. Na situação de ter sido apresentado o cartão de frequência, ficou demonstrado que a empresa, até mesmo por atendimento a determinações, colhia a assinatura deles, era feita tudo numa sentada só, e eles preenchiam esses cartões de ponto, porque a fiscalização do Ministério do Trabalho comparecia lá, queria ver os cartões de ponto, porque a empresa tem mais de 10 empregados, mas efetivamente não havia a fiscalização do cumprimento desse horário, mesmo porque os encarregados que faziam uma rota para acompanhar se estava tudo ok, eles não ficavam por conta de cada turma, eram várias turmas, né, cada uma numa região da cidade, fazendo as suas atividades. Então, apesar de haver os controles de frequência com horários britânicos, né, nós entendemos que, não havendo o controle efetivo da jornada, e por ela ser inegavelmente externa, não seria caso de pagamento de hora extra. A respeito da insalubridade, eu gostaria de esclarecer o ponto de que a perícia ela teve a sua fundamentação básica, inclusive eu estava na cidade na oportunidade de acompanhar a perícia. E o perito acabou ouvindo umas testemunhas que estavam lá no local que os reclamantes indicaram a ele, lá no bairro Coroado, porque foram feitas, na verdade, foi feita uma perícia que se viu para 5 processos, né? Até por isso nós pedimos a diminuição do valor dos honorários periciais, porque se somasse dos 5 processos ia dar um valor de R$ 12.500, que fica bem fora do padrão que a gente observa. Então, a oitiva dessas pessoas que estavam na rua, praticamente esperando o perito chegar, já sabiam que ele ia. Então, quer dizer, os reclamantes falaram, fica lá na rua, me dá uma força, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ouvir a testemunha, ele pode ouvir um informante, a pessoa para dar uma orientação, dar uma explicação, mas basear a perícia unicamente no que essas pessoas falaram, de que fazia isso, fazia aquilo, quer dizer, o perito não pode substituir o juiz nesse tipo de averiguação da realidade, porque as pessoas que estão ali, elas não prestaram compromisso de dizer a verdade, né? É muito fácil falar uma coisa para poder ajudar uma pessoa ali que às vezes é colocada numa situação de um emprego que, enfim, a juízo de cada um, né? Falar que a pessoa é lixeira, vamos ajudar, essas coisas. Então, quer dizer, eu acho que deveria ter sido feita a prova, ok, existe insalubridade para coletor, isso não há dúvida, tanto é que a própria empresa paga o adicional de insalubridade para os coletores. Então, bastava que o reclamante fizesse prova em juízo de que ele exerce aquela função de coletor, que ele está exposto de forma permanente aos agentes insalubres, e nem perícia seria necessário fazer, porque a empresa não nega que o coletor tem esse direito, né?
Então, a respeito disso, entendemos que a prova pericial ela tem esse vício de ter levado em consideração depoimento de pessoas e se baseado basicamente nisso. Um outro ponto que merece destaque também na perícia é que na própria conclusão do laudo e na resposta do quesito, salvo engano, o quesito D do reclamante, o perito é categórico ao afirmar que o contato se dava de forma intermitente, ou seja, não era um contato permanente conforme prevê a OJ que foi citada no recurso, é a OJ 14, que ela fala que não basta a constatação de insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, em virtude disso, a coleta de lixo ela não se dava na industrialização, né, no processamento desse lixo numa usina, alguma coisa assim. Então, se houvesse prova de que ele fazia essa coleta, ele pegava o saco de lixo para colocar no caminhão ou no carrinho, ainda assim não poderia ser o caso de insalubridade, porque ele não se encontra nessa relação. Deixa eu só conferir aqui se tem mais algum outro ponto. É isso mesmo, muito obrigado. Então, doutora Maria Lúcia. A reclamada assim surge contra o pagamento das horas extras, enfatizando a jornada externa do reclamante, sem razão. Como se diz, para a aplicação da hipótese excepcional com substancial artigo 102, primeiro CLT, não basta apenas o labor prestado em ambiente externo, sendo necessária a caracterização da incompatibilidade de fixação de horários de trabalho e da fiscalização da jornada. E na hipótese, a reclamante tinha pleno controle da jornada trabalhada pelo reclamante, conforme documentos juntados aos autos. Ver, por exemplo, o documento folha 305. Esse não a fiscalizava integralmente conforme alegado, foi pelo mero ato de liberalidade, o que, contudo, não pode constituir óbice ao reconhecimento do direito às horas extras se a jornada contratual era elastecida. Então, conclui-se do exposto, na ser decidido da origem, que o reclamante não se encontrava inserido na exceção do artigo 1º artigo 62 da CLT. Quanto à jornada trabalhada, teor que dispõe o artigo 74 para a segunda CLT, é a obrigação da empresa que possui mais de 10 empregados fazer a devida anotação dos horários de trabalho de seus empregados mediante registro manual, mecânico e eletrônico. Diante disso, havendo controvérsia processual quanto ao horário efetivamente trabalhado pelo empregado, como ocorreu no presente caso, constituiu responsabilidade da empregadora a comprovação nos autos desse horário de trabalho, não se prestando, contudo, para essa finalidade, o registro de jornada com marcação conhecida como britânica, ou seja, aquela que não consigna nem mesmo sequer as pequenas variações minúsculas que ordinariamente acontecem. Assim, os registros dos cartões de ponto relacionados, por conterem, na sua grande maioria, a marcação britânica dos horários da jornada contratual, são imprestáveis como meio de prova, invertendo-se o ônus que passa a ser da reclamada, conforme súmula 338, 1 e 2 e 3 do TST. Desconstituídos os cartões de ponto e não havendo elementos de convicção nos autos que lidam a jornada indicada na petição inicial, ela deve ser fixada conforme o entendimento sentencial. Então, nesse sentido, estou negando o provimento. Bem, Enquanto o adicional de insalubridade, vale destacar que o laudo pericial produzido nos autos revela-se suficiente para a solução do caso em apreço, sendo conclusivo pela existência de insalubridade em grau máximo. O perito realizou o trabalho satisfatório completo, via de regra, somente a perícia para constatar a existência de insalubridade, sendo que a decisão judicial, contrária à manifestação técnica ou profissional, com base no artigo 479 do novo CPC, somente é possível quando presentes nos autos outros elementos e façam robustamente provados que fundamentam o entendimento, que não ocorreu no presente feito. No caso, estou mantendo a condenação com fulcro na perícia técnica conclusiva, no sentido de que, abro aspas, baseado nas atividades laborais do reclamante, a serviço da reclamada, esteve em contato com agente biológico, lixo urbano, sem proteção por uso de EPI adequado, durante todo o período laborado de serviço da reclamada, e de modo habitual esteve exposto aos contaminantes biológicos, citados na NR 15, anexo 14, portaria número 3, 3.214/78, do Ministério do Trabalho, né, e Emprego.
caracterizando insalubridade por agente biológico em grau máximo, 40%, durante todo o período laboral. Isso consta na página 15. E esse foi o que constou do laudo pericial. Indevidos os reflexos do adicional de salubridade em repouso remunerado, vez que incidente adicional sobre o salário mínimo ou repouso semanal já se encontra contemplado pela parcela, caracterizando bis in idem a produção de reflexo determinado na origem. Então, nesse sentido, o AOJ 113 SBDI 1 do cliente ST, por sua vez, demonstrar nos autos o recebimento do adicional na salubridade pelo obreiro, conforme a ficha financeira de D 21264D7, autoriza a dedução dos valores recebidos a idêntico título dos deferidos, conforme se apurar em liquidação, com base nos documentos colacionados. E a questão aqui, na realidade, seria quanto ao valor arbitrário dos honorários periciais, que na primeira instância foram arbitrados em R$ 2.500, no caso específico dos autos, dada a peculiaridade da situação, uma vez que a prova técnica realizada serviu ao mesmo tempo a 5 processos distintos, é que eu estou reduzindo o valor dos honorários. Agora, quanto a essa redução, vejo que os meus pares, não importa R$ 800, como eu havia reduzido, sem desmerecer o trabalho técnico realizado, se seria, né, uma importância condizente. Seria uma forma de evitar o enriquecimento, né, sem causa do pedido. Mas aí está a minha provimento parcial, nesse sentido, para autorizar a dedução do adicional de salubridade, efetivamente quitado pela reclamada e comprovado nos autos, e para excluir da condenação os reflexos do adicional de salubridade em repouso semanal remunerado, bem como para reduzir o valor dos honorários periciais, não importa, não sei se essa importância seria a mais adequada, né, de R$ 800, porque na realidade, sendo 5 processos, matematicamente falando, nós poderíamos reduzir até para R$ 500. Bem, eu entendo que a decisão está muito equilibrada. O perito, ele pode colher depoimentos, ele pode, enfim, ele pode ter liberdade ao elaborar o laudo, colher todos os elementos que ele julgar necessários para elaborar o seu parecer técnico. Foi o que aconteceu neste caso. E quanto aos honorários, eu entendo que R$ 800 contemplam satisfatoriamente o trabalho realizado, porque a redução está bem significativa, de 2.500 para 800. Né? Então, eu acho que esse patamar é satisfatório, não precisa reduzir mais. Então, eu estou acompanhando o voto da adulta relatora, doutor Paulo. Em pleno acordo, sobretudo porque foram 5 processos distintos, então a reclamada deveria arcar com quase 12.500. Isso, então, no caso... só aí já houve uma redução. Uma redução para 1.000 e no outro reduziu para 2, agora esse aqui 800, né? Então ainda tem já que houve uma redução significativa. Então, proclamo que a turma unânime decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom trabalho. Para outra sala das 13. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 7 da sala das 13 e 5 RO 10.727.43/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita doutora Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira, pelo recorrente reclamante presente. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, sendo o da autora na forma adesiva. Ao apelo empresário, dou-lhe provimento parcial para a restringir a condenação ao pagamento de diferenças salariais com a remuneração correspondente ao do cargo de pessoal de escritório até 15/3/2010 e, a partir de então, com a do cargo de gerente de relacionamento e as diferenças salariais pela inobservância aos reajustes da categoria dos bancários, tudo com reflexos em repousos, férias, contexto, 13º salários, FGTS, auxílio-refeição, auxílio-sexta-refeição e 13ª sexta alimentação, PLR adicional PLR. B. Determinar a utilização do divisor 180 no cálculo das horas extras. C.
excluir da condenação a obrigação de pagar comissões mensais e semestrais à razão de 50% e de 300% da remuneração devida ao autor, respectivamente, e reflexos legais. Determinar o pagamento de uma multa convencional por CCT violada. Em relação ao recurso da autora, nego-lhe provimento. Reduz o valor da condenação para R$ 35.000 e o das custas processuais para R$ 700 pelo réu, sendo-lhe facultado solicitar a restituição do valor pago a maior perante o órgão competente. Doutora Denise, Vossa Excelência fala pela... Não, eu nem sei. E esse processo da Raquel Lapertosa? Porque... A Raquel Lapertosa, ela postulava só a equiparação salarial com a Estela Marinho e mais 2 pessoas. Era um objeto único. Acho que está... Equiparação... Eu até protocolei o memorial, era aquela questão da Estela, paradigma que veio do Boston, eu despachei nos gabinetes. Não é esta matéria do meu recurso, data máxima... Marissandra Arantes Frade? É sobre isso que eu estava... Tá certo, foi um recurso só, né? Talvez a conclusão que esteja... Não, é o seguinte, eu sou a recorrente, era uma sentença do Danilo Siquet, doutor Danilo. Eu recorri em relação aos paradigmas Estela, Marissandra e Eliana Xavier, que eram egressas de outra instituição. Esse era o tema do meu recurso, sabe? Tá. Bem, com relação... Não, doutora, aqui, ó, é porque, na verdade, eu me penitencio, eu li a conclusão de outro voto. Tá. Na verdade, eu estou conhecendo e negando o provimento. Ao recurso da reclamante? Da reclamante. Tá. Então, conheço e nego. Com a devida vênia do voto da relatora, eu vou fazer uma sustentação breve aqui. Então. Neste caso aqui, a reclamante postulou equiparação salarial com Estela Dutra Marinho, que é egressa do Banco de Boston. A Estela Dutra Marinho, que foi a paradigma, foi ouvida neste processo e confirmou a identidade funcional. O doutor Danilo, àquela ocasião, indeferiu esta equiparação somente com base no critério da diferença bienal, pois ele computou o período que a paradigma Estela teria trabalhado para o Banco de Boston. Elas são muito antigas e Estela trabalha no Banco de Boston há mais de 20 anos, só que Raquel, a autora, trabalha para o Banco Francês e Brasileiro há mais de 30. E ambas se encontraram no Itaú quando houve a fusão do Boston com o Itaú, o que aconteceu somente em 2006. O banco reclamado juntou com sua defesa um documento denominado aditivo contratual, onde ele diz que a própria paradigma realmente só chegou em 1/4/2017, que antes ela estava em outra instituição. E a prova dos autos, o próprio depoimento da paradigma revela que foi esta paradigma que treinou a Raquel e que, inclusive, forneceu apoio prático e técnico para a paradigma quando ela chegou no Banco Itaú. Ou seja, a paradigma recebeu um apoio, né? Nós ouvimos 2 testemunhas, Tatiana e Raquel, e ambas comprovaram que antes da virada nessa sucessão, a paradigma nunca teve acesso às atividades do Banco Itaú e quem ensinou o serviço realmente foi a reclamante. Então, dessa forma, fica claro que o requisito fático, mesmo empregador, previsto no artigo 461,
não existia, porque mesmo empregador é mesmo patrão. Se uma trabalhava para o Boston e a outra para o Itaú, não são os mesmos empregadores. Então, eu sustento aqui para a minha cliente que não se pode confundir responsabilidade pelos créditos oriundos do contrato de trabalho com o conceito de mesmo empregador, porque a incorporação, embora se caracterize como sucessão trabalhista, ela preserva os patrões. Ou seja, não tem como você fazer a operação empresarial modificar os patrões de uma ou de outra. Então, se Estela, até 2007, trabalhou para o Banco de Boston, e a Raquel, que é a autora da demanda, é muito mais antiga no Itaú, pelo menos há 8 anos na frente, o requisito fático, mesmo empregador utilizado na primeira instância para afastar a equiparação, não poderia prevalecer, porque o artigo 461 da CLT e a súmula 6 é bastante claro no sentido de que a comparação para fins de equiparação salarial é objetiva no mesmo empregador. E a finalidade desta norma, ela é clara, só se pode comparar o trabalho de duas pessoas prestados no mesmo ambiente laborativo, no mesmo patrão, não tem como comprovar de outra forma. Finalmente, com relação aos paradigmas Eliana Xavier e Marissandra, aí que a coisa ainda fica mais fácil, pois em relação a esses paradigmas, a reclamante é mais antiga 4 anos em relação a cada uma. E também houve prova da identidade funcional. O que parece é que o doutor sentenciante, o ilustre juiz Aquó, arrimou-se aqui no depoimento da testemunha Eliana Xavier, que está na ativa, eivado de muitas contradições, que fez aqui um esforço hercúleo para favorecer o banco reclamado, dizendo que a produção da Estela era menor e que ela ocupava 46 posição do ranking, sendo que o Itaú Personalité só tem 12 agências em Belo Horizonte. Mas mais para frente, essa mesma testemunha se confunde e volta a dizer que Raquel, a autora, trabalhou nos últimos 5 anos, esses últimos 5 anos, na agência Mangabeiras como gerente do Personalité, que é a única diamante de Belo Horizonte e a única que dá lucro na região metropolitana de Belo Horizonte. Finalmente, nós juntamos o ID 32310, que comprova que Raquel Lapertosa, no semestre passado, teve nota 3,9 e a paradigma Eliana 3,98, 8 décimos de diferença. Essa avaliação foi feita pelo programa Agir do Banco Reclamado. Com relação a essa paradigma Eliana Xavier, ela veio do Santander, chegou em 2007. A Estela já estava lá, como o próprio juiz Aquó sentenciou, desde 1999. Então, pelo menos com relação a paradigma Eliana Xavier, não havia como prevalecer a sentença. Enfim, é difícil, mas o que eu penso aqui que essa matéria é única, unicamente a questão de paradigmas oriundos de instituições diversas. Se isso é considerado ou não, é uma vantagem pessoal, porque todas vieram, uma do Benj, uma do Santander e uma do Boston. Cada banco desse funcionava de um jeito. Eu mesma era cliente do Banco de Boston. Lá no Banco de Boston, elas tinham um risque-rabisque de couro, ar-condicionado, vários insumos para trabalhar, mandavam o dinheiro do cliente em casa. Era mais fácil trabalhar no Banco de Boston do que ser gerente no Itaú. O Santander já era um banco que rodava pesado. E a minha cliente é mais antiga que as 3, porque ela veio do francês e brasileiro. E aí a gente se depara com a exigência do 4611, que fala mesmo empregador. A sucessão teria o condão de transformar esse empregador noutro? É só isso, Excelência. Muito obrigada. Obrigada aos desembargadores. Está aí a reflexão. Senhora presidente. Pois não. Eu vou pedir licença, me surgiu uma dúvida, eu peço vista. Tá bom. Então, muito obrigada. Adiado para a próxima semana, com vista para a desembargadora Paula.
Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, é o número 14 da Sala das 13 e 5 RO 11.015.72/2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Natália Xavier Cunha, pela recorrida reclamada, presente. Conheço do recurso do autor. No mérito, nego-lhe provimento. Vai sustentar, doutora? Não, excelência, vou aguardar a Pois divergência. não. A divergência? Pelo amor de Deus. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 15, da Sala das 13 e 5 RO 11.072.41/2016. Vota desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Marina Portela Matos, pelo recorrente reclamado, presente. Conheço do recurso interposto pelo reclamado. No mérito, rejeita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e por vício na instrução e dou parcial provimento ao apelo para a. Determinar que sejam consideradas como extras as horas excedentes da 8ª diária e da 40ª semanal. B. Determinar a utilização do divisor 220 para o cálculo das horas extras deferidas nesta demanda a partir de 1/6/2013. Reduz o valor da condenação para R$200 mil e o das custas processuais para R$4 mil pelo reclamado, sendo-lhe facultado solicitar a devolução do valor recolhido a maior perante o órgão competente. Vai sustentar, doutor? Insiste? Tem a palavra. Boa tarde a todos. Aqui nessa questão, o reclamado Citibank, nós estamos também requerendo a reforma da sentença em relação ao reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez que restou comprovado que o reclamante não tinha acesso às operações financeiras e também não vendia nenhum produto do banco, tendo sido reconhecido também a validade do contrato de estágio firmado e, portanto, ele não exercia atribuição inerente à atividade bancária. No caso aqui também a gente pugnou pelo reconhecimento do exercício de um cargo de confiança, uma vez que recente decisão do TST, da SDI do TST, em ação rescisória, entendeu que o cargo de confiança não pressupõe a existência de subordinados, ao contrário dos cargos diretivos. Nesse sentido, então, a gente está pugnando pelo entendimento de que o reclamante exercia um cargo de confiança, pois as atividades também elencadas nessa decisão do TST revelam que as atividades que o reclamante exercia eram as atividades que configuram atividades inerentes a cargo de confiança em bancos. E também em relação à equiparação salarial, não restou comprovada a identidade funcional, nem mesmo uma perfeição técnica, uma vez que a paradigma apontada e reconhecida durante o maior período tinha maior experiência na função de gerente. Pugnando assim pela reforma da sentença nesses termos, excelência. Pois não, doutora. Bem, com relação ao contrato de estágio, o reclamante foi inicialmente contratado como estagiário e, posteriormente, ele foi contratado pelo banco, mas sempre exerceu as mesmas funções, isso que a prova demonstra, inclusive o depoimento de Rodrigo Cansado revela que em fevereiro de 2011, o reclamante exercia a função de gerente de relacionamento, na qual atendia clientes, vendia produtos, abria contas e investimentos, tinha carteira de clientes. A carteira de clientes do depoente do reclamante tinha pessoas físicas e jurídicas, havia na carteira clientes estrangeiros e tinha que falar inglês. E isso quando ele era estagiário. Posteriormente, quando contratado pelo banco, as funções permaneceram as mesmas. E com relação ao cargo de confiança, eu estou... um minutinho aqui. 4 de abril. A senhora falou? Falei. Oh, desculpa, nem Não ouvi. tem problema. É que eu calculei, porque a Páscoa tinha de Quanto às horas extras decorrentes de cargo de confiança, eu estou dando provimento ao recurso, como já explicitado,
reconhecendo o enquadramento do reclamante na hipótese do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e assim limitando as horas extras ao excedente da 8ª hora. Quanto à equiparação salarial, eu estou negando provimento, entendendo que o autor, por todo o liame empregatício, ocupou-se das atribuições próprias do cargo de gerente de relacionamento, Citibank Júnior, mesmo quando formalmente contratado na função de assistente de vendas. E analisar os seus dados funcionais e das funcionárias paradigmas, conclui-se o seguinte: a Liliana Ferreira Galvão Matoso foi admitida em 4/6/2012 no cargo de gerente de relacionamento Citibank Sênior, tendo sido transferida para o cargo de gerente de relacionamento 3 em 1/1/2016. A Gisele Siqueira Henriques foi admitida em 1/8/2011 como gerente de relacionamento Citibank Sênior. Carla Muniz Rodrigues Senra, admitida em 1/7/2011, ocupou o ministério de gerente de relacionamento Citibank Sênior também. E eu cito aqui o item 3 da súmula 6 do TST, e colhida a prova oral, disse o senhor Rodrigo Cansado, testemunha do autor, que trabalhou com as 3 paradigmas na agência Lourdes. Elas eram gerentes de relacionamento, não havia diferença entre o serviço delas e da reclamante, as atribuições dos gerentes eram a mesma, independentemente da agência, não havia segmentação de clientes na agência. O depoente tinha 300 clientes em sua carteira, não sabendo dizer quantos havia na carteira das paradigmas. A meta era da agência, dividida pelo número de gerentes. E o senhor Leone, também ouvido como testemunha de parte do autor, confirma a identidade de funções. Também em relação ao modelo Liliana Ferreira Galvão Matoso, não houve dúvida e, em conclusão, restou devidamente comprovado que a reclamante paradigmas ocupavam-se das mesmas atribuições na mesma cidade, em simultaneidade, não tendo sido demonstrada a alegada diferença de produção ou perfeição técnica entre os trabalhos realizados por todos, reclamante e paradigmas, à exceção da modelo Liliana Ferreira Galvão, a partir de 1/1/2016, quando passou a laborar no escritório e não mais em agências, cuidando da oferta de produtos bancários diferenciados. Então, eu estou negando provimento e mantendo a sentença que observou, inclusive, essa peculiaridade. Doutor Paulo. Pleno acordo. Doutora Paula. Pleno acordo, senhora presidente. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, bom trabalho a todos. Bom dia. Boa tarde, doutora. Sala do Dr. Paulo. Sala do Dr. Paulo agora. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 27, da Sala das 13h10, URO 12.513-32/2016. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantélia, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Rogério Andrade Miranda, pelo segundo recorrente reclamado, presente. A palavra, doutor Paulo. Boa tarde, Tom. Boa tarde. Eu tenho uma preliminar aqui no caso, que eu acho que sendo, não havendo divergência, o senhor deveria reservar assim, em caso de não existir divergência dessa preliminar, o senhor se reserva para manifestar na próxima sessão. Então, estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante, e no mérito, imprimo-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de prova e declarar nula a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem com a consequente reabertura da instrução processual para que seja colhido o depoimento da testemunha apresentada pela autora e, em seguida, seja proferida nova sentença como se entender de direito. Em consequência,
resta sobrestada a análise do recurso interposto pelo reclamado. Doutor, o senhor sustentaria a nulidade, né? O acolhimento da nulidade acho pelo que relator. É justo. Não quero não. É porque é justo, efetivamente, porque não tem prova de nada e o juiz tolheu. Eu só faria uma observação. Não há sobrestamento do nosso recurso, porque, na verdade, vai ser dada outra sentença. Eu mantenho a propositura de voto. Sim, mas é sobrestado. Ele vai dar outra sentença, eu vou ter que fazer outro recurso. Mas Então, por enquanto eu vou analisar em conjunto, é sobrestado. sobrestado. Por enquanto é sobrestado, doutor. Não, declarou nula a sentença, não tem recurso. Nula. Em consequência, resta sobrestada a análise do recurso interposto pela reclamada. A Porque sentença ele está nula. pode renovar a sentença igualzinho. Então, por enquanto, é sobrestado. Doutora Paula. De acordo, senhora presidente. Doutora Maria Lúcia. Unânime, nos temos o voto do relator. Muito obrigada, doutor. Obrigado a todos, gente. Boa tarde, doutor Rogério. Boa tarde, doutor Rogério. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 20 da Sala das 13h10, URO 11.511-69/2017. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantera, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pelo recorrido reclamante presente. Doutor Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Conheço o recurso interposto pela reclamada, vencido que tange a competência desta justiça para conhecer e julgar o pedido de reconhecimento e de recolhimentos à FUNCEF dos valores reconhecidos nesta ação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar que a empregadora deve efetuar os recolhimentos à FUNCEF relativos às diferenças salariais apuradas nesta ação na forma do regulamento próprio, observando-se a cota à parte devida pelas partes. Aguardaria primeiro o fato. Sim, excelência. Já está adaptado, né, pelo que eu vi, que a questão da incompetência, que já está adaptado, ótimo. Então, doutora Paula. Plenamente de acordo, senhora doutora Maria presidente. Lúcia. Unânime, doutor. Obrigado, excelência. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Seguinte. Agora é o 7. Esse 7 eu tenho de ver. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 7 da Sala das 13h10, URO 10.360-49/2017. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantera, desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscritos o doutor Yuri Moreira Assis, pelo primeiro recorrente reclamado, e o doutor Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes, pelo segundo recorrente reclamante, presentes. Doutor Paulo, tem a palavra. Pois não. Conclusão é extremamente longa e já aborda todas as questões examinadas nos autos. Cumprimento ambos os advogados e não conheço da alegação de coisa julgada dos anuênios constante do recurso interposto pelo reclamado por inovação recursal. Não conheço de ofício do pedido de aplicação da Lei 13.467/2017, formulado em contrarrazões pelo reclamado por impropriedade da via eleita. Conheço o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, nos termos da fundamentação, parte integrante, dou-lhe provimento para a. Condenar o empregador a efetuar os recolhimentos a previr relativos às diferenças salariais apuradas nessa ação, na forma do regulamento próprio, observando-se a cota parte devida pelas partes, sendo que eventuais juros e correção monetária deverão ser suportados unicamente pela empregadora, parte que deu causa ao recolhimento de forma incorreta, vencido este relator no aspecto. Declarar a incidência do marco prescricional em 7/12/2010, especificamente com relação ao pedido de diferenças salariais decorrentes da supressão de anuênios e respectivos reflexos, extinguindo-se as pretensões anteriores, no particular, com resolução do mérito, nos termos do artigo 7º, 24 da Constituição Federal e 487(2) do CPC. C. Declarar a incidência do marco prescricional em 18/11/2009, no que tange ao pedido de horas extras e respectivos reflexos, extinguindo-se as pretensões anteriores, no particular,
com resolução do mérito, nos termos dos artigos 7, 24 da CLT, da Constituição Federal e 487 do CPC. D. Acrescer à condenação os reflexos dos anuênios sobre a PLR. E. Determinar que os reflexos das parcelas principais acolhidas deste feito devem compor a base de cálculo do FGTS conforme determinado no artigo 15 da Lei 8.036 de 90. Conheço também do recurso interposto pelo reclamado e no mérito, nos termos da fundamentação, parte integrante, dou-lhe parcial provimento para a determinar a apuração do divisor 220 em relação às horas extras. B. Excluir da condenação o pagamento do adicional de sobreaviso e reflexo e excluir, C. Excluir a classificação semestral da base de cálculo das horas extras. Mantém o valor da condenação porque é ainda compatível. Pois não, tem a palavra primeiro o advogado reclamante. Pois não, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente, o excelentíssimo relator, a pessoa do qual estendo aos demais integrantes da mesa e a todos os advogados presentes no plenário também. Gostaria de cumprimentar pelo excelente voto, como até já era esperado pelo escritório. Minha fala será breve aqui e minha insurgência só com relação a alguns pontos, questões pontuais. A reversão das horas de sobreaviso, adicional de sobreaviso, o reclamante era responsável pelo SERET, Secretaria Regional de Tesouraria. Não só ele, como todos os demais integrantes desse setor especificamente, tinham por obrigação, sob pena inclusive de serem punidos pelo banco, como descomissionamento ou a transferência para outro setor, de permanecerem à disposição do banco na primeira hora do dia ou na última hora do dia. No caso do reclamante, às 8 horas da manhã e às 9 horas da noite. Nesses horários, especificamente, segurança do setor entrava em contato com o reclamante todos os dias, às 8 horas da manhã e às 9 horas da noite, inclusive aos domingos, porque o setor de monitoramento acontecia domingo a partir do horário noturno e até na sexta-feira pela parte da manhã. Em razão disso, o reclamante tinha tolhido o seu direito de locomoção, ainda que as ligações ocorressem especificamente no seu celular, aparelho celular ou no telefone fixo, mas há detalhes específicos nesse processo, e a prova oral sustenta isso, que a ligação tinha que ser feita exclusivamente para o reclamante. Não poderia ser deixado recado para a sua família. Então, eram incessantemente realizadas essas ligações. Enquanto o reclamante não houvesse a contrassenha daquele setor especificamente, a ele não era dada a liberdade para fazer algum compromisso pessoal, né? E aí nós pedimos provimento nesse ponto, a manutenção, na verdade, da sentença que deferiu o adicional de sobreaviso, especificamente. Inclusive porque a prova oral, nesse sentido, deixou claro que poderia haver, apesar de não ter havido no período, poderia haver convocação na hipótese de, do segurança do setor, houvesse a constatação de alguma irregularidade no setor. Ele poderia ser acionado enquanto responsável por aquele setor. Com relação aos interstícios, Excelência, eu gostaria de fazer não somente breves elucubrações aqui, no sentido de que a discussão que nós fazemos, e após pesquisa feita inclusive por parte da SBDI, nós sabemos que a SBDI também acolhe a prescrição nesse sentido, mas nós estamos querendo suscitar um argumento novo para superar o precedente especificamente nesse ponto. Porque a SBDI se fixou no sentido de que os interstícios há prescrição total porque foi estabelecido mediante norma coletiva. E aí nós provamos o contrário. Foi estabelecido mediante norma interna do banco, era um plano de cargo salário de 1977, o reclamante, no caso, em espécie, foi admitido no banco em 1979, foi praticado pelo banco durante mais de 20 anos, esse mesmo percentual, 12% a 16% de reajuste a cada 3 anos. Os reajustes em si permaneceram até a extinção do contrato de trabalho, e as promoções automáticas também, nós inclusive fizemos um relatório de toda a evolução funcional do reclamante no banco. De 3 em 3 anos até a extinção do seu contrato de trabalho, ele foi promovido automaticamente. A única coisa que aconteceu foi que, a partir de 97, o banco deixou de aplicar aquele percentual. Então, os percentuais estabelecidos em 77, de 12% a 16%, com essas variações, foram estabelecidos mediante norma interna, sequer impugnada pelo banco. Nesse sentido, nós invocamos até a lesão do artigo 411 do CPC, que é tido por verdadeiro o documento não impugnado especificamente.
A partir de 91, esses interstícios, o regulamento, foi objeto de negociação, em sede de negociação coletiva, 91, 92, 93, 94, 5, 6 e 97, o banco simplesmente deixou de observar isso em negociação coletiva. Mas a norma interna permanece, até vigente até hoje. Então, nós suscitamos tão somente o descumprimento de uma norma interna que já haveria aderido ao contrato de trabalho, portanto, ao patrimônio jurídico do reclamante, não podendo ser objeto de alteração ou descumprimento por parte do banco. Por isso, nós suscitamos que há tão somente o descumprimento da norma interna. E aqui eu faço uma dedução no sentido de que a mesma discussão, porque a similitude fática é idêntica à discussão que se fazia dos anuênios com relação ao Banco do Brasil também. No passado, havia essa prescrição já pacificada, tanto por parte do RT3, quanto por parte do TST, no sentido de que os anuênios havia prescrição total. Mudou-se o entendimento, hoje o TRT3, no sentido da súmula 62, de não acolher a prescrição total, porque foi estabelecido justamente em norma interna, tão somente havendo descumprimento, portanto, de prestações sucessivas e mensais, e, nesse sentido, nós pedimos pelo provimento do recurso nesse particular também. Com relação à ajuda à alimentação, nós comprovamos, e aí eu gostaria de chamar a atenção, até já há precedente dessa turma nesse sentido, de que a admissão do reclamante no banco reclamado foi anterior à alteração da natureza salarial desse benefício. Ele foi admitido no banco em 79, e a partir de 92 houve tanto a adesão ao parte quanto a negociação em sede coletiva da natureza indenizatória desse benefício. Portanto, nós sustentamos a violação da OJ 413, pedimos a declaração da natureza salarial do benefício para incorporação à sua remuneração. Nesse sentido, eu encerro a minha fala, gostaria de agradecer a oportunidade. Pois não, doutor Paulo. Desculpe, tem a palavra, doutor. Obrigado. Ilustre presidente, eminente relator, demais desembargadores presentes, colegas advogados, representante do parquê, serventuários, o meu boa tarde. Eu vou iniciar aqui, ilustre desembargador relator, parabenizando, inclusive, pelo voto consistente, um voto que a gente vê que está bem fundamentado. Tem uma questão só que eu vou falar com relação ao intervalo intra-jornada, que o banco entende que não, e para isso eu preciso adentrar, inclusive, na questão que seria a nossa sustentação com relação ao sobreaviso, porque, conforme bem dito pelo próprio patrono do reclamante, o mesmo trabalhava assim, no SERET, que era a Secretaria Regional de Tesouraria. E aí eu abro um parênteses aqui para explicar para Vossas Excelências o que é um SERET. As agências elas têm uma capacidade máxima de valores que pode ficar em cada agência. Eu tenho lá a agência A, B e C. A agência A, por estar na cidade maior, pode ter lá dentro dela, em espécie, 2 milhões de reais. A agência B, que é menor, 1 milhão. E a agência C, 500 mil, entre tesouraria, caixa eletrônico e etc. Quando esses valores são extrapolados, existe o quê? Um alívio. E esse alívio é pegar o dinheiro que está sobrando e mandar para o SERET. O SERET, ele é como se fosse uma tesouraria regional. Ele é uma tesouraria regional. Ele está ali para atender agências de uma determinada região por todo. Por exemplo, a região da Zona da Mata, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce. Todos esses lugares nós temos os SERETs, que são essas secretarias de tesouraria. Elas só cuidam de dinheiro. Sobrou na agência, você tem que pegar e mandar para esse setor. Isso é definido pelo banco, pelas normas de segurança, etc. Está faltando na agência, começou a acabar, está chegando no final do mês, é uma época de pagamento, tem que se fazer o quê? Uma requisição a esse SERET. SERET, por favor, me manda dinheiro, porque agora está chegando o fim do mês, é época de pagamento, eu tenho que fazer os pagamentos. E o reclamante trabalhava nesse setor. Atendia 66 agências do Banco Postal e 37 agências do Banco do Brasil. Tá? Todos os funcionários que trabalham nesse setor, um gerente e os 4 caixas, eles lidam diariamente com grandes vultas, grandes montantes de numerário. Isso é fato. Que passa realmente por ali não são 1.000, 10 mil, 50 mil, 100 mil, são alguns milhões diariamente. Isso aí é fato. Estas pessoas, quando vão trabalhar nesse setor, elas já são informadas de que elas serão monitoradas diariamente, por uma ligação. É uma ligação. Conforme o doutor bem disse, que é feita uma contrassenha. Liga-se e fala
ó, aqui é do Serete, ou a pessoa do Serete já se identifica também com a senha dele, e a pessoa que está do outro lado, no caso, o reclamante, que era o gerente de área, ele se identifica. Fulano de tal, a contrassenha é X. Eu, inclusive, sou oriundo dos quadros internos do banco, já fui gerente, e na época eu tinha a minha contrassenha. Me ligavam realmente para falar assim, ó, qual que é a senha? A senha é X. Você não tem nenhum momento tolhido a locomoção. Nenhum momento. Você pode estar em qualquer lugar que for, eles ligam, você atende, e o aqui do Serete, ok, picanha, que era minha senha, está resolvido. Cara, obrigado, boa noite. Não se perde mais do que 10 segundos nessa ligação. Então eu estou usando esse prazo aqui, esse tempo aqui, para esclarecer para Vossas Excelências o que é um Serete, até porque caso nós tenhamos fatos novos, algum outro processo nesse sentido, para que Vossas Excelências também tenham conhecimento um pouco mais do que é o banco. É um banco de 100 mil funcionários, diversos setores, e esse é um setor bem específico, ele cuida de dinheiro. Esse, no caso do reclamante, né, não só ele, como outras pessoas que trabalhavam lá, também são monitorados, justamente porque trabalham com grandes montas de dinheiro, grande vulta. Né? Então, por isso é que eles são monitorados. E, mais uma vez eu digo, deixo inclusive para os demais votantes, que ele não tinha, em qualquer momento, tolhido a sua liberdade de locomoção. Ele podia ir e vir da forma que quisesse. Era acionado por celular, a própria testemunha dele disse o quê? Que havia uma flexibilidade para se atender essa ligação, podendo inclusive, a mesma ser antecipada, caso, por exemplo, para ir à missa. Muitas vezes a gente realmente ligava para o Serete e falava aqui, ó, eu estou saindo, minha senha é tal, estou indo para algum lugar que não pega celular, ou estou indo à missa, realmente vai dar no horário aqui conflitante. E segundo, não tem uma hora específica para isso. Você sugere um horário e o Serete te liga para falar sobre aquilo ali. Por que eu esclareci, ilustres desembargadores, o que é um Serete? Para chegar no intervalo intra-jornada, que é, ilustre relator, onde o banco pugna pela manutenção do horário de 1 hora e 15 minutos de intervalo de almoço durante toda a jornada. Foi deferido aqui ao reclamante, nos 5 primeiros dias do mês, nos 5 últimos e no dia 20, horário de almoço de 15 a 20 minutos. Todos os seretes do banco, ou em sua grande maioria, da rua até se chegar no local de trabalho, lá dentro, na estação de trabalho, a pessoa passa por normalmente 5 a 6 portas de retenção. Dessas 5 ou 6 portas, no mínimo 2 são eclusas. O que é uma porta eclusa? Uma porta só abre quando a outra fecha. Ele não tem condição de puxar uma, passar e já puxar e pegar a outra. Não. Ele tem que aguardar uma porta fechar para a outra se abrir. E isso tudo é monitorado por seguranças internos, através de vídeo. Ilustres desembargadores, a pessoa, para passar por todas essas portas até chegar ao local de trabalho, ela leva no mínimo 5 minutos. Então o reclamante, ele precisava de no mínimo 5 minutos para sair do Serete, conforme a própria testemunha, foi a testemunha do banco e que não foi rebatido, relatou que o reclamante não almoçava lá, ele almoçava fora dos quadros do banco, ou seja, ele tinha que sair de lá. Levava no mínimo 5 minutos para sair. E depois ele levava no mínimo 5 minutos para entrar de novo. Eu estou dizendo mínimo. Porque se os vigilantes perceberem que tem alguém que está próximo a ele, inclusive na porta da rua lá, eles não abrem. É para isso que é feito aquele sistema. Né? É para aguardar, para a pessoa entrar somente com segurança, dado que ali realmente é um local de grande valor. É um mini banco central que você tem ali. Tá? Então, considerando isso, que ele leva no mínimo 5 para sair, no mínimo 5 para voltar, data vênia, ilustres desembargadores, ele não iria almoçar com 5 minutos, com 10 minutos. Numa cidade pequena, em que normalmente os funcionários do banco vão para casa almoçar. Não foi isso relatado nos autos e era ele que tinha que fazer prova desse sentido. Então, o banco traz aqui esse esclarecimento e pugna, ilustre relator, pela manutenção do horário de 1 hora e 15 durante toda a jornada de almoço. Eu não vou me ater aqui com relação à jornada pós, tá? Porque né, é um entendimento lá do juiz, mas o banco pugna aqui pela reforma da decisão para que seja determinado como horário de intervalo intra-jornada
1h15 durante todo o período laborado. Fica aqui o meu muito obrigado. Um desejo de um ótimo recesso para Vossas Excelências e Feliz Páscoa. Obrigado. O senhor também, obrigada. Doutor Paulo. Ouvi com a costumeira atenção as brilhantes sustentações e não diviso como modificar a propositura de voto. Tentarei ser o mais sucinto possível, abordando as matérias aqui destacadas. E vou de plano ao que diz respeito, que é uma matéria comum, que diz respeito às horas extras do intervalo que estão propugnadas pelo senhor aqui. Eu comungo com a decisão de origem e o faço porque o reclamado não se conforma com a condenação do pagamento das horas extras além da 8ª diária, observando a jornada declinada na sentença. Assevera que os horários laborados estão corretamente anotados nos controles de ponto e que o demandante usufruía 1 hora de intervalo entre a jornada, tal qual o senhor destacou. O demandante pleiteia os reflexos das horas extras acolhidas sobre o PLR, ao exame. Embora a prova dos horários de trabalho seja feita, em regra, pelos controles de pontos referidos, referidos documentos não possuem presunção absoluta de veracidade, podendo serem firmados em sentido contrário. E é o que ocorre nos autos, uma vez que os relatórios do sistema de alarme, juntados com os autos, demonstram que o autor extrapolava a jornada registrada nos controles de ponto de forma habitual. A prova oral, a seu turno, confirmou que o autor não usufruiu o intervalo intra-jornada de 1 hora em todos os dias laborados. Importa salientar que, por ter contato direto com as partes e testemunha, o douto juiz instrutor, em razão do princípio da imediação, detém melhores condições para estabelecer, a partir de uma série de circunstâncias, que os autos não podem registrar a credibilidade dos depoimentos, sobretudo em se tratando de matéria fática. Acrescente-se que a condenação ao pagamento de horas extras intervalares se encontra em consonância com o disposto na súmula 437 do colênio TST. Lá do outro, não são devidos os reflexos de PLR, pois as horas extras não são incluídas no conceito da verba fixa de natureza salarial. Quanto ao divisor de matéria prosaica, e no que pertine ao sobreaviso, que o doutor sustentou com muita propriedade aqui, eu sustento ao próprio depoimento do reclamante, serviu de esteio para que eu pudesse dar provimento ao apelo patronal, no seguinte: sobre o tema, assim se manifestou o reclamante de depoimento, verbis, que o depoente gerenciava o fluxo de numerário no SERET, tal qual o senhor abordou com muita propriedade, junto com sua equipe, que a sala de segurança do SERET realizava e recebia ligações para monitoramento de questões de segurança do reclamante e de seus funcionários, mediante controle de senha e contrassenhas. O senhor era picanha. Que o depoente, grifado, nunca foi chamado para retornar ao serviço pela sala de segurança do SERET, uma vez que nunca houve nenhuma situação de anormalidade, que o depoente poderia antecipar as ligações em situações específicas, as quais poderiam dificultar a sua localização, como, por exemplo, quando estivesse em um sítio sem sinal de celular. Aí eu trago a colação, faço comentários acerca da súmula 428 do TST e deixo claro que a ocorrência de acionamentos também não basta para a caracterização do regime de plantão ou equivalente, de que trata a multicitada súmula 428. Nesse diapasão, é insuficiente para a caracterização do sobreaviso o simples fato de ser possível, por meio de recursos tecnológicos, a prestação remota de serviços destinados ao atendimento de eventuais acionamentos do empregador, pois a remuneração das horas em sobreaviso tem razão de ser na restrição à locomoção, justamente o elemento que deixa de existir
quando é viabilizada a execução à distância da tarefa solicitada. O depoimento pessoal, como já enfatizei, é suficiente para descaracterizar o regime de sobreaviso. Diante do exposto, imprime provimento ao apelo do réu para excluir da condenação o pagamento adicional de sobreaviso e reflexo e prejudicado a análise do recurso do reclamante. E no que pertine aos interstícios, do senhor foi interstícios, né, doutor? Protesto, contribuições, voto extenso, interstícios. O autor se insurge contra o reconhecimento da prescrição total das diferenças salariais, chamado também interstícios, decorrentes de alteração contratual lesiva. Razão não lhe assiste, pois a pretensão se funda em ato jurídico praticado em 1997, ou seja, há mais de 16 anos do ajuizamento dessa ação, o que torna aplicável a prescrição total nos moldes da súmula 294/TST. Eu trago à colação diversas decisões do TST convergentes nesse sentido. Trago à colação decisão da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, publicada no dia 19/6/2017, da 5ª turma deste tribunal, da 6ª turma deste tribunal, da 7ª turma deste tribunal, e por isso eu entendo que não há espaço para aplicação da súmula 452, do TST, porque não se trata de inobservância de critérios de promoção de estabelecidos em plano de cargos e salários, mas sim de alteração dos parâmetros. As verbas de discussão foram estabelecidas em norma interna do banco reclamado, não estando segurado por preceito de lei, cuja alteração consistiu em ato único do empregador ou que conduz ao convencimento de que a prescrição aplicável é total. E com outras considerações, eu me poupo de ler aqui, e no que pertine à ajuda à alimentação, entendo que falece razão ao reclamante, eu convido com a decisão, insiste o reclamando o pedido de integração salarial dos valores recebidos ao título de alimentação. Falece-lhe razão. Eu invoco a súmula 241 do TST e trago a colação também a OJ 413 da SDI, que especifica que as duas medidas apenas não alteram a natureza da parcela quando ela houver, aspas, sido instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já perceberam o benefício. Em caso, competia ao reclamado demonstrar a natureza indenizatória do benefício, onde do qual não se desvencilhou. Isso porque a disposição expressa em norma coletiva sobre o caráter indenizatório do benefício na data de admissão do autor. Destarte, ainda que a admissão tenha ocorrido antes da adesão ao PAT, o auxílio alimentação jamais foi recebido antes das normas coletivas que lhe conferiram natureza indenizatória, razão pela qual inexiste o direito conquistado, alegado, nego provimento. Com essas modestas argumentações, mantém a propositura de voto. O voto é muito longo. Muito bem lançado o voto do doutor Paulo. Examinou exaustivamente todos os pontos. Doutora Paula. Cumprimento os advogados que sustentaram na tribuna, cumprimento o doutor Paulo, o desembargador Paulo, pelo bem lavrado voto, bem elaborado, judicioso voto. Peço licença para dele divergir em 3 aspectos específicos. Inicialmente, em relação à gratificação semestral, porque entendo que, não obstante ela ter o nome de semestral, ela era paga mensalmente, então deve compor a base de cálculo das horas extras. Em relação aos interstícios, doutor Paulo, revendo o posicionamento anterior, o senhor citou um voto de minha relatoria. Exato.
na fundamentação do voto de Vossa Excelência. E eu entendo, então, revendo esse posicionamento anterior, eu acredito que a prescrição seja parcial e não total. Por isso, pelo que tudo indica, fico vencida nesse aspecto. E, em relação à ajuda de custo, eu também ouso divergir, porque entendo que ele foi admitido em 1988, 88, salvo engano, deixa eu conferir. Oi? 79? E a adesão ao PAT ocorreu em período posterior. Então, não obstante a convenção coletiva prever a natureza indenizatória, eu também, nesse aspecto, eu registro minha singela divergência. Nesses 3 pontos específicos, então, tão somente. Doutora Maria Lúcia. Eu, com claro eminente relator, estou acompanhando o relator quanto a esses 3 pontos específicos. Pois não. Então, diante disso, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Não, eu mantenho a propositura de Mantém voto. a propositura. Então, eu proclamo que a turma, por maioria, decidiu nos termos do voto do relator, ficando vencida a desembargadora Paula Cantelli, no recurso ordinário do réu, quanto aos itens gratificação semestral, intertícios e tem mais um, né, doutora? E a última que eu fiz agora é a ajuda à alimentação. Também no recurso do reclamado? Deixa eu ver se é do reclamado. Pede a integração, não do autor, né? Reclamante. Recurso do autor. Exatamente. E a gratificação semestral no recurso do réu, né? É porque aqui está gratificação semestral em intertícios, recurso do réu. Mas não, né? Não. A gratificação semestral, eu negaria provimento ao recurso do réu. Em relação aos intertícios e a ajuda à alimentação, sua integração no salário, é em relação ao recurso do autor. Eu daria provimento nesses 2 aspectos ao recurso do autor. Do autor. Pegou? Peguei. Tá. Então, assim se decide nos termos do voto do relator. Boa tarde. Sala da doutora Paula. Passaremos agora à sala da doutora Paula de Oliveira Cantelli. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 4 da sala das 13h15, o RO 10.182/60/2016. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Natália Xavier Cunha, pelo 2º recorrente reclamado presente. Doutora Paula tem a palavra. 4, né? Conheço do recurso ordinário da autora e do recurso adesivo da terceira ré. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da obreira para declarar a nulidade do contrato firmado entre ela e a terceira ré, Interfile Serviços de BPO Limitada, reconhecendo a existência do vínculo empregatício diretamente com o segundo réu, Banco Itaú BMG Consignado S.A., pelo período apontado na petição inicial, determinando o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito das demais questões, à luz do vínculo ora reconhecido, prejudicada a análise das demais matérias constantes dos recursos interpostos pela autora e pela terceira ré. Insiste em sustentar, doutora? Sim, Excelência. Tem a palavra. Boa tarde, Excelências. Eu vou pedir vênia para discordar do voto da relatora. O caso em questão trata-se de discussão sobre ilicitude da terceirização e reconhecimento de vínculo do autor diretamente com a primeira e com a segunda reclamada. A gente tem trazido aqui para o tribunal, por meio de sustentação, a peculiaridade do caso em questão, em que a terceira reclamada, Interfile, ela é uma empresa especializada em BPO, que é guarda, digitalização de documentos. E ela atua há mais de 20 anos nos mais diversos setores, na advocacia, companhias aéreas e também bancos. Então, pela prova dos autos, ficou bastante claro que as funções da reclamante eram exatamente aquilo constante do objeto social da Interfile, que é a guarda, digitalização e consultoria dessas informações guardadas. Ainda que seja relativa a documentos do banco, o manuseio, guarda e consulta dessa documentação não pode ser entendido como atividade fim. Nesse sentido, foi a decisão de primeira instância, que eu peço licença para ler alguns trechos,
que consta que a autora apenas realizava conferência de documentos enviados via sistema informatizado. A prova oral produzida também revela que a autora, nos últimos 3 meses, laborou no setor SEJU, realizando cadastro de ações judiciais num sistema informatizado e direcionando para os escritórios de advocacia. A autora prestava serviços voltados à consecução do objeto social de sua empregadora, conforme se verifica pelo exame do contrato social, não podendo o simples fato de referido serviço ter sido prestado em prol de uma instituição financeira fazer presumir que se tratava de atividade fim dessa. Então, pela prova dos autos, tendo em vista que as atividades eram a essência do objeto da Interfile, que é guarda, digitalização e consulta desses documentos, e no caso específico da autora, que também trabalhou no sistema SEJU, de receber as ações judiciais, digitalizar e enviar para os escritórios responsáveis, a Interfile sustenta que isso não seria uma terceirização ilícita, devendo ser mantida a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. Questão, doutora Paula. Cumprimento a doutora pela sustentação oral e, neste caso, das provas produzidas nos autos, conclui-se que a autora, no período de 17/10/2013 a 15/6/2015, exerceu a função de auxiliar de averbação e desempenhava atividade produtiva inserida na dinâmica empresarial do tomador de serviços, desempenhando tarefas exclusivamente ligadas ao Banco Réu, relacionadas ao sistema de cadastro de informações sobre empréstimos com pagamento pendente, as quais eram encaminhadas a escritórios de advocacia para viabilizar a dedução de alegações em ações judiciais em que era parte o banco. Eu transcrevo aqui no voto, e o voto é longo, o depoimento pessoal da autora, do preposto da primeira ré, do preposto da segunda ré, da testemunha Rafael e da testemunha Tiago. E diante de todas as declarações dos prepostos e dessas testemunhas, o conjunto probatório demonstra que a autora de fato exercia típicas tarefas bancárias, pois a oferta de crédito e empréstimos consignados se traduzem em atividades que estão inseridas na dinâmica empresarial dos bancos, necessárias ao pleno desenvolvimento de sua atividade bancária, das quais o banco não poderia prescindir para operar e atender suas finalidades. Então, a meu ver, está evidenciada a subordinação integrativa estrutural que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços. E, diante disso, senhora presidente, eu mantenho respeitosamente a proposta do voto. Pois não. Doutora Maria Lúcia. Eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, porque há julgados em que se reconheceu a licitude de trabalhos prestados por uma terceirizada, mas não tratavam-se apenas de trabalhos de sedição de documentos, preparo de documentos, e não havia essa negociação, que no caso em tela a reclamante poderia fazer, segundo a prova testemunhal, né? Porque poderia negociar taxas e prazos de pagamento nas operações, sendo detentoras de senha para alteração de taxas e prazos disponibilizados no sistema informatizado, conforme estabelecido no próprio sistema. Então, aqui já se caracteriza um trabalho específico, né? Bancários, né? Então, não se tratava apenas de um trabalho referente à organização de arquivos documentais. Obrigada, querida. Então, eu estou acompanhando em torno a eminente relatora. Eu também acompanho. Proclamo, então, que a turma decidiu unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte.